Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre Coríntios, primeira carta a Coríntios. Deixa eu abaixar um pouco essa música. É a primeira carta a Coríntios que fala sobre a sabedoria. Não é somente na primeira carta a Coríntios, obviamente na Bíblia, que nós falamos sobre a sabedoria, né? Nós temos, principalmente na parte de Salomão, Provérbios, Salmos falam muito sobre sabedoria divina, Eclesiastes fala muito sobre sabedoria divina. Mas eu quero usar um pouquinho a carta de Paulo, né? 1 Coríntios. Principalmente o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, né? O que eu quero dizer hoje é falar um pouquinho sobre a questão da loucura, né? As pessoas dizem que crer é loucura. Dizem que a nossa religião, a nossa crença, ela é uma coisa maluca, que ninguém ressuscita dos mortos, que milagre não existe, né? Mas nós cristãos sabemos o tamanho da verdade que existe nisso. E, claro, falando da minha pessoa, eu não gosto de usar outros exemplos, eu gosto de usar um exemplo do que eu vivi, né? Do que eu conheço. Eu sei que eu tive muita dificuldade para acreditar. Apesar de eu ter nascido numa família cristã, eu nunca tinha parado para pensar mesmo a respeito, para pensar, para ler a palavra realmente e falar, cara, é verdade isso? Jesus ressuscitou de verdade? Quem é esse rapaz? Quem foi esse homem? Quem foi a encarnação de Deus, não é? Né? E Paulo esclarece muito bem isso aqui em Coríntios, né? Ele começa ali o versículo 19 falando que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas é para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que é a loucura desse mundo é a sabedoria divina. E nesses versículos, e entre outros também aqui na palavra, a gente tem muita explicação a respeito do que é sabedoria para o ser humano e o que é sabedoria para Deus. Né? A sabedoria para Deus é o que é loucura pra gente. E a grande parte das loucuras do ser humano é a sabedoria de Deus. Então, aqui diz que Deus tornou louca, isso já no versículo 20, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, a gente não crê em Jesus Cristo pela nossa sabedoria, ou pela nossa inteligência, ou pela nossa razão. Né? Nós só cremos em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te convencer. Não sou eu, não é o pastor, né? Ninguém vai te convencer a respeito de que Jesus cura, salva, liberta, que Ele é o nosso Salvador, né? Que Ele morreu por nós na cruz, Ele voltou dos teus pecados. Na maioria das vezes isso nem faz sentido. As pessoas pensam, mas por que Deus tinha que encarnar e morrer? Né? Por que Jesus tinha que morrer? As pessoas às vezes elas até creem, né? Elas até falam, não, Jesus tudo bem, era filho de Deus, mas por que Deus tinha que mandar ele morrer, né? Na verdade, Jesus, ele não tinha que morrer, né? Deus criou essa moeda espiritual de troca, que se deu o sangue, né? No Antigo Testamento a gente vê o sacrifício de animais, né? Para que justamente o quê? Para que justamente o ser humano visse o tamanho da consequência que traz o pecado dele. As pessoas pensam assim, ai, mas que injustiça, né? Matar um animal inocente para cobrir os meus pecados. Com certeza, é uma injustiça bem grande. E é justamente para que essa injustiça seja vista e entendida pelo ser humano é que Deus fez essa moeda de troca, né? Para que o ser humano veja, olha, o meu pecado causou a morte de um animal inocente que não tinha nada a ver com isso, né? O bode expiatório, né? No caso de Jesus Cristo é pior ainda, né? Um Deus vir para o mundo, se tornar carne, para morrer em nosso lugar, né, para levar os nossos pecados. Ah, mas Jesus não precisava morrer. Olha, aí que tá, a sabedoria divina é a nossa loucura. A loucura pra gente é a sabedoria divina, né? Só que não existia, para Deus, não existia uma maneira melhor de demonstrar o seu amor pela gente. E realmente, se você for observar, não existe uma forma maior de você demonstrar o amor por alguém dando a vida por essa pessoa. E Deus entendeu que a melhor forma de mostrar aos seres humanos que Ele nos ama incondicionalmente seria dando a sua vida por nós.
Seria a única forma. Sem o pecado, sem a queda do ser humano e sem a salvação vinda de Jesus Cristo, nós nunca entenderíamos o tamanho do amor de Deus. Aqui em 1 Coríntios, nós temos também a continuação dos versículos de Paulo, dizendo que a loucura para os gentios, né? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Cara, isso fala muito comigo. E principalmente no meu meio, na minha igreja, né? A gente tem muitas pessoas ali que não nasceram cristãos, né? Muita gente que veio do mundo mesmo, que foi convertido, que tinha uma vida mundana, uns pior, outros melhores, mas grande parte das pessoas foram convertidas, né? Não tinham essa... Apesar de eu ter nascido cristã, eu tive uma vida bem desregrada, né? Até me converter de verdade, me cair ali, de realmente cair aos pés do Senhor e resolver mudar de vida, né? Sem mudança, a gente sabe que de nada vale, né? Da boca pra fora não serve pro Senhor. O Senhor prefere os frios do que os mornos, né? O Senhor não quer os mornos serão vomitados em sua boca, tá? Então, se você é cristão, então seja quente. Queime de amor pelo Senhor. Queime de amor pelo Senhor. Invista na tua fé, estude, ore. Sem oração não há conhecimento de Deus. Você só vai conseguir amar alguém se você conhecer esse alguém. E nós só vamos conseguir conhecer a Deus orando e lendo a palavra. Amém? Aqui diz o seguinte. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. A grande maioria era um bando de gente doida, né? Povo surtado. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor, né? A gente vê muito essa questão das pessoas colocarem a glória para elas mesmas, né? Ah, porque é mérito meu, é mérito meu, é mérito meu, né? E acho que Deus usa muito as pessoas que eram completamente excluídas socialmente, completamente criticadas, amaldiçoadas, para ser pessoas usadas pelo Senhor justamente por esse motivo, né? Porque daí a gente não tem no que se gloriar, né? A gente fala, eu sei o que eu era sem Deus. Eu sei o que eu era sem Deus, né? Eu sei o que eu